os animais são criaturas de Deus, merecem ser preservados, cuidados. Nós temos um grande exemplo, que é o São Francisco de Assis, protetor dos animais, e chamava os animais de irmãos. Eu sou uma pessoa que gosto de todos os animais, não só de estimação. Sou uma pessoa que, graças à orientação que eu tive muito boa de minha mãe Margarida, eu comecei a gostar dos animais, da natureza, né? E de todo esse ciclo que compõe esse mundo em que vivemos, que é o planeta Terra. Eu despertei esse interesse por animais do convívio em casa mesmo. Minha mãe sempre foi uma pessoa que foi muito carinhosa com os animais, prestativa, gostava muito de ajudar. Então, quando via alguma circunstância de um animal carente, de um animal sofrido, então eu, pela essa convivência que tive com ela, comecei a gostar também, né? E dentro de casa é o espelho que a gente tem, então a gente vê e aí reflete na gente, a gente continua. A época que eu comecei a gostar é desde criança. Sempre gostei muito de bicho e na minha casa também os meus pais sempre teve bicho. A gente sempre teve cachorro, sempre teve gato, mas a minha referência maior veio da minha avó, porque a minha avó sempre foi muito apaixonada. E aí acabou que meus irmãos, a gente acabou se apaixonando por bicho também. Primeiro momento que eu tive vivência com animais em casa, o período que meu filho tinha. Na verdade, o animal era dele. E eu me afeiçoei, porque não existe você não se afeiçoar a um bichinho, né? Só basta ele abanar o rabinho e olhar para você com aqueles olhinhos cheios de amor. Né? Isso foi mais ou menos há uns 7 anos atrás, e que eu comecei, né, essa conviver com esses bichinhos. E assim, o meu primeiro contato com um cachorro, a princípio eu não gostava, mas também nunca maltratei, sempre respeitei quem gostava. Foi alguns anos atrás. Meu primeiro cachorrinho foi a Amora, lembro como hoje. Vi postando em um grupo que estavam vendendo e foi amor à primeira vista. Foi algo assim que nem eu sei descrever o que aconteceu, né? E fui lá, comprei. E lembro quando eu ia chegando em casa, encontrei com Edilson Rocha na porta dos pais dele, sabendo eu que ele ama demais os animais, cuida, um grande defensor. Eu disse: Edilson, olha só que eu acabei de comprar. Ele: não acredito, você? Falei: aham, é fêmea e vai se chamar Amora. Ele: nossa, que lindo, parecia um pacotinho de amor mesmo, gente. E na rua, quando eu vejo abandonado, aquilo ali me machuca muito. Minha casa parece uma ONG. E aí essa paixão vem desde sempre. Mas minha referência é de meus pais e da minha avó mesmo. Essa paixão por bicho. A minha vida, quando eu comecei a gostar de animais de estimação, foi assim por volta de meus 5 anos, 6 anos, que eu comecei a ter noção maior das coisas, né? Do encanto do animal, do zelo do animal, porque minha mãe começou a me mostrar isso, né? Minha mãe Margarida Maria Sampaio de Oliveira, né? Ela é inclusive ela é uma pessoa também que ama os animais, nascida no dia 4 de outubro de 1951. 4 de outubro é o dia de São Francisco de Assis, que é o nosso santo defensor dos animais, do meio ambiente, né, dos pobres. Então minha mãe, ela me fez eu ter esse amor pelos animais, e em especial os animais de estimação. A gente sempre teve uma roça, né, nas proximidades ali do Rio São Francisco. Então é um local propício para aparecer animais. Então lá sempre tinha cachorras, cadelas que chegavam lá, já prenhas, prestes a parir, gatos, e aquilo ali eu convivendo diariamente, né? Então presenciava as cachorrinhas tendo filhotes, e aí a gente se apegava àqueles filhotes. Aí veio a questão da adoção, porque
pela quantidade de animais, a gente não teria condição, né, de sempre os animais estarem reproduzindo ali e a gente manter ali, porque seria um número praticamente controlável. Então a gente começou a partir para a adoção, né, estimular a adoção. A minha primeira adoção, é assim, quando eu fui para minha casa, comecei com um gatinho, um cachorro, de repente eu estava com 10, gente. Eu cheguei a ter 10 gatos e 2 cadelas em casa. A minha primeira adoção aconteceu quando eu perdi uma cachorrinha, que na verdade não era minha, era do meu filho. E eu me afeiçoei tanto a esse animalzinho, era minha companhia, era demais. E ela teve um problema de saúde que veio a óbito. E isso me deixou muito triste, muito triste. Chorei por 8 dias. O que aconteceu? Meu esposo precisou ir em busca de outro cachorrinho. E ele foi e me trouxe uma pincher, que era bem maiorzinha do que essa. Mas ele trouxe um animalzinho, claro, bebê, né, gente? O momento em que eu recebi esse animalzinho, meu Deus, parece que eu estava recebendo a minha cachorrinha de volta. Eu nunca vi tanto amor, tanta emoção e tanta alegria. É o mais importante. O melhor é você adotar ao invés de comprar, né? Para que acabe com essa questão de venda animal, por conta do interesse financeiro por trás disso. Então, muitos animais, eles são maltratados, eles vivem em cativeiros, eles não têm uma qualidade de vida, né? Porque os donos, os criadores, têm o interesse de manter aquele animal só para dar lucro para eles, né? Para o animal reproduzir, vender os filhotes e ele ter um retorno financeiro. Que, na verdade, não é esse o papel animal aqui na Terra, né? Eles não estão aqui para só reproduzirem. Tem toda uma questão de carinho, de proteção, de cuidado ali com o dono, com o ambiente que eles vivem. Então, o pontapé inicial, da onde eu comecei mesmo a me apaixonar por esse mundo, foi refletindo mesmo dentro de casa, pelos cuidados que minha mãe tinha com esses animaizinhos. Algo que me deixa muito feliz é a relação dos meus vizinhos com o meu Luke. Gente, eles que dizem que o meu cachorro dá risada. Todo mundo, às vezes, Luke escapole. O Elda Luke tá ali na rua. Há aquela preocupação. Isso é muito gratificante. Eu tenho uma vizinha aqui do lado, Marilene, que tem assim, muitos gatos. E ela é daquela. Se ela vê um gatinho ali, ela fica com pena, eu não resisti não, trouxe para casa. Isso é ser um coração bom. A pessoa que ama os animais, que cuida, mostra o coração que tem, né? E eu digo assim, esses seres de 4 patas, gente, não faz mal para ninguém, são indefesos. Eles demonstram amor, são amorosos, são cuidadosos, são os nossos amigos também. Às vezes a pessoa fala assim, quanto mais eu conheço cachorro, mais eu gosto menos das pessoas. Chega a ser até um pouco exagerado, mas não tanto. Meus vizinhos aqui, eu não tenho o que reclamar, mas eu já tive problemas com vizinhos por conta de bicho, não dos meus bichos, por conta de vizinho que cria bicho e maltrata, e quer bater, e quer espancar. E isso aí é arrumar uma confusão grande comigo, porque eu não aceito, independente de quem seja. Não vou aceitar nunca isso aí. Eu tenho uma vizinha muito boa, que inclusive o nome dela é Joselinda. Ela todos os dias faz questão de trazer o almoço da minha cadela, todos os dias, gente, de domingo a domingo. Quando ela não vem, a minha cachorra já fica no portão esperando. E a cachorra, enquanto ela não vem, a cachorra não sai do portão. Então, assim, aqui eu tenho uma convivência boa dos meus animais com os vizinhos. Não tenho o que reclamar, mas já tive problemas por conta de vizinho que pega os bichos para cuidar e ficam maltratando. E aí eu não, se eu ver, aí é problema porque eu não aceito de jeito nenhum. Então, eu tenho, hoje aqui em casa, atualmente eu tenho 3 cachorras, 2 gatos. Esse ano eu adotei 2 gatinhos.
eu tinha uma vontade enorme de ter gatos, né? De conviver com eles, de saber a rotina deles. Só que ainda não tinha tido a oportunidade por conta que eu tinha cachorros grandes e eles não eram muito amigos dos gatos. Então eu ficava com certo receio. Aí eles vieram a falecer ano passado e eu decidi que era o momento de eu adotar os gatinhos, ter essa convivência com eles. E aqui, assim, sempre tem latidos, né? Minha casa tem uma parte que é aberta, então todo movimento que passa na rua, as cachorras latem, fazem zoada e tal. Mas até então, aqui a vizinhança é tranquila, eu não tenho muitos problemas, assim, em relação a isso, né? Eu solto sempre elas na rua para dar uma voltinha, eu tô sempre ali olhando. Às vezes elas querem aprontar, latir alguém, mas eu tô sempre por perto e chamando a atenção, né? Que a gente tem que ter esse cuidado também, com as outras pessoas que estão na rua, porque elas não têm nada a ver com a criação dos nossos animais, né? Mas até então, aqui na minha rua tá tranquilo, minha convivência com os vizinhos. Com relação aos vizinhos aqui em minha casa, graças a Deus eu tenho uma casa espaçosa, né? Graças a Deus e a minha família, eu tenho uma casa boa, espaçosa, nunca tive problema, né? Cuidei muito desses bichos, desses gatos, como eu disse que eu já cheguei a ter uns 15 gatos aqui em minha casa. Nunca tive problema, porque eu tenho um espaço bom na minha casa, né? Mas nunca tive problema com vizinho. Em relação a vizinhos, a incomodar os meus vizinhos, não, até o momento nunca tive nenhuma reclamação, são todos muito tranquilos, passam, brincam com meus animais, e é muito tranquilo isso aqui, não tenho esse problema, graças a Deus, são tranquilos. Eles ficam na área, brincam, tem um horário de sair para ficar um pouco na área, observando a rua, eles gostam, lá tem bastante. E é isso, não tenho problema com vizinhos, nem com ninguém aqui. Então, falando um pouco mais da adoção, a gente sempre estimula a adoção, mas a gente sempre fala em uma adoção responsável. Porque não adianta você adotar um animal por adotar e não ter os cuidados que a gente deve ter com o animal. Porque animal é igual filho, né? A gente tem que ter cuidados higiênicos com ele, a gente tem que manter o lazer dele, né? É levar para passear, brincar, né? Fazer um carinho. Tem a questão da alimentação também, que você deve dar uma alimentação adequada para seu animal. Então, toda vez que a gente, eu divulgo sempre nas redes sociais filhotes e animais maiorzinhos para adoção. Eu sempre gosto de colocar lá. Adoção responsável. Eu tenho esse cuidado de que o adotante ele seja responsável e que ele vá ter esse interesse mesmo em adotar esse animal. Então eu sempre procuro saber quem é a pessoa, se realmente tem cuidado, né, com o animal, se realmente tem a condição de cuidar direitinho das vacinas, de levar no veterinário, ou se vai ter condição de cuidar dele quando ele adoecer, porque o animal também adoece. E eu sempre deixo eu mesma à disposição, qualquer coisa que acontecer com o animal, se não tiver condição, entre em contato comigo, a gente vai junto tentar solucionar o problema. Então, a gente tem que pensar bem antes de adotar um animal. É a mesma coisa quando a gente vai querer gerar um filho, né? Ter um filho. Então, o casal em si ali, ele tem que avaliar se é o momento certo ou não. E assim, gente, sobre os cuidados com o animal, é importante. Vacina é muito importante, por conta de viroses, de doenças, né? E aí tem que ter todo esse cuidado com as vacinas. A alimentação também é muito importante, precisa. Do mesmo jeito que a gente tem necessidade de se alimentar 2, 3 vezes ao dia ou até mais, eu comecei a pensar que os animais também de rua, eles passavam também por isso. E isso aí mexia comigo. Quando eu passava de carro, ou passo até hoje, né? Quem gosta de animal é assim. Você vai passando e vê um animal passando fome, um animal magro, não tem como. O coração da gente toca na hora, a gente fica se sentindo mal. E aí a gente tem que fazer alguma coisa para mudar aquela realidade. Quando adotamos um animal, é muito importante os cuidados.
os cuidados para com esse animalzinho, veterinário, as vacinas, a alimentação, é muito importante. Adotar é uma prova de amor. E assim, esses seres de 4 patas são verdadeiros. Eles mostram amor com os olhos. Eles não falam, mas o olhar transmite tudo. E você adotando um animal desse, você vai estar trazendo alegria para dentro da tua casa. E o cuidado, né? Tem que ter a vacinação, a higiene, a alimentação. Então assim, ame, cuide, tem um animalzinho, vacinação, né? Correta, alimentação, tem amor, cuide, banho, higienização, tudo isso é de grande importância. Porque assim, não adianta você só ter e deixar de todo jeito. Eu tenho amigos que deixam de sair. Eu tô com um bebezinho em casa. A gente já sabe, bebezinho que é um cachorrinho que acabou de adotar, acabou de comprar. Eu tenho umas 2 amigas que são com 2 filhotes que tá abrindo mão de tudo. Eu não consigo sair porque meu bebezinho fica em casa, eu fico com pena. E é isso, gente. A importância da gente ter um bichinho, um animalzinho, seja lá ele qual for, que você tenha afinidade, dentro do nosso lar, a diferença é incrível quando você tem animais e quando você não tem animais. Então, a qualidade de vida, né, a sensação de bem-estar que esses bichinhos trazem para nós, né, não tem igual. É um antidepressivo, é um melhor medicamento que existe. Então, quando você chega dentro da sua casa, dentro do seu lar, você tem alegria, você tem cachorro pulando, querendo carinho, você tem gato ali no seu pé o tempo todo. Então, não tem igual, né? Se você não tem ainda ou nunca teve um animal dentro de casa, eu te aconselho a você testar, né? E aproveitar esse amor que vem de graça, de forma gratuita, né? Uma reciprocidade que existe aí, é uma troca bastante gostosa entre nós humanos e os bichinhos, que na verdade são anjos que estão aqui, né? Para nos alegrar, para nos proteger. Então, faça esse teste aí se você ainda não fez. Como é importante a presença desses animaizinhos, desses doguinhos na minha casa. A alegria que eles nos proporcionam, o amor que eles nos proporcionam. O que me impressiona não é o amor que eu tenho por eles, é o amor que ele tem para comigo. Como é importante a presença desses animais, desses bichinhos, desses dogs na nossa residência, na nossa casa, no nosso lar. Quanta alegria eles proporcionam para nós, para a nossa vida. Eles trazem alegria para o nosso coração, eles trazem alegria para o nosso dia a dia, eles são alegria constante. Eu admiro quando eu chego, ninguém me recepciona como os meus animais me recepcionam. Ninguém, nunca vi, não me lembro. A alegria de pular, de latir, do beijo. Eles são a alegria da nossa casa. Quando a gente chega, a gente sai para trabalhar, que volta, aquela recepção que a gente recebe deles é maravilhoso, gente. Quem não tem, vocês estão perdendo muito, viu? Cachorrinha de mamãe. Hein? Minha cachorra de mamãe. A outra folgada. Mãezinha. Minhas cachorras bonitas. Oh, meu Deus. Ai, ciumenta. Calma. Porque a recepção do bicho com a gente, o amor, sabe? Tanto do gato como do cachorro. O amor, você sente o amor deles com a gente. Assim, é uma coisa que não tem explicação. Eu tenho uma amiga e na época ela tinha a casa cheia de animais. Eu dizia, meu Deus, como é que ela suporta? Eu digo, amiga, não é possível, sua casa é tanto xixi, é tanto cachorro, como você suporta? Imagine, quando menos eu espero, o que chega para mim, uma cachorrinha para eu cuidar.
que foi justamente quando eu vim morar aqui, que eu morava até então em outra cidade, eu vim morar e meu filho tinha um cachorrinho. Tinha um cachorrinho, uma cachorra, e eu comecei a afeiçoar essa cachorrinha. Esse foi o meu primeiro momento com os animais, né? Aí que foi que eu fui entender como minha amiga e o porquê que ela tinha aqueles bichinhos. Eram 6, eram vários. E ela tinha o maior amor. E aí que eu fui entender a minha amiga, o porquê, né? De criar tanto bichinho. Porque até então eu não conhecia o amor desses bichinhos por nós. Uma coisa que eu lembrei, que é de extrema importância, é que também a gente aqui em casa, né? A gente também tem um olhar também muito apaixonado pelo felino, pelos gatos, né? A gente começou também aqui dar a alimentação a muitos gatos, né? E por conta do sexo da fêmea, né? A felina, a fêmea, ela pare muito. Então nós tivemos aqui um momento na minha casa aqui que nós chegamos a ter em torno de uns 15 gatos, né? Aí a gente começou a tomar a decisão do seguinte, de começar a castrar as fêmeas e começar e procurar doar. A partir daí que a gente começou a fazer a castração e a doação desses gatos, foi que hoje a gente tem o quê? 3 gatos aqui em casa e 3 cachorros. Tinha 4, faleceu um há pouco tempo, mas ainda temos nossos gatos, esses 3 gatos e 3 cachorros. Mas já chegamos a ter muitos gatos aqui, rapaz. Inclusive, eu aconselho a quem gosta do animal felino que tome cuidado, porque a fêmea, ela pare muito. Então, se ela pariu já uma vez, o meu conselho é que procure logo fazer a castração, porque vai dar dor de cabeça. Eu conheço muitas pessoas que tiveram dor de cabeça com o felino, a gata, né? Porque ela pare muito. As pessoas que estão na dúvida da adoção do bichinho, ou do pet, ou do gatinho, do cachorro ou do gatinho, né? É assim, gente, vai ser um filho para você. Então, assim, vai ter o gasto com medicação, se ficar doentinho você vai ter que levar no veterinário, vai ter que comprar remédio e tem que cuidar, é igual filho. Se seu filho ficar doente, você vai deixar ele ficar doente? Vai deixar morrer? Não, vai cuidar, né? Vai comprar remédio, vai levar no médico. É a mesma coisa do bichinho da gente. Se você vai adotar, você vai ter todo esse cuidado. Vacina, alimentação, medicação, tudo tem que ter. E aí não é só adotar e deixar para lá, não. Tem que ter todo esse cuidado. É essencial isso aí. A gente também tem que ter a responsabilidade muito grande ao adquirir esses animais. A gente precisa saber que ele tem que ser para a vida toda, principalmente, né? Tem que ser animal para a vida toda. Você não pode pegar e morar num outro lugar e abandonar o animal, entendeu? Você tem que chegar e alimentar o animal direito. Você não pode só pensar por causa do estresse da vida, do corre-corre de sua vida que você tem. Você chega, come e esquece o animal de colocar a comida e a água para o animal. Você tem que também ter essa responsabilidade, que isso é importante. Não pensem 2 vezes em relação à adoção. Hoje eu tenho 6 animaizinhos. São os meus animaizinhos. Eles trazem alegria para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso lar, para os nossos dias, para os nossos corações. Isso eu falo com propriedade. O que mais me encanta neles não é o amor que eu tenho por eles. Não. O que mais me encanta neles é o amor que eles têm por mim, ou seja, por nós. Não perca tempo. Adote hoje, agora.
ele vai trazer coisas maravilhosas para a sua vida, para o seu psicológico, para a sua cabeça, né? Evitar a depressão, como muitos estudos dizem aí, mas você também tem que evitar a depressão dele também, porque o animal ele entra em depressão também, seja por conta da falta do alimento, da água, e também por falta do amor, do carinho, do zelo por ele também, do abandono, que às vezes uma pessoa viaja e deixa 5 dias, 7 dias o animal abandonado numa casa, entendeu? O animal sofre, ele sente também essa falta. Você que está aí, que pensa em adotar um animal, não pense 2 vezes. Vá lá, é alegria para a tua vida, só vai somar, aproxima a gente, né, dos meus filhos. Vamos supor assim, eu estou em casa, Pedro Paulo, mãe, venha ver como o Luke está aqui, ó, como tá engraçado. Aí vem Maria Isabel, a gente começa a dar risada, começa a brincar, aí eu bato palmas, Luke vem pra cima de mim. Eu cheguei até a dizer, Luke acha que eu sou a mãe dele. Eu digo, ó, Pedro, Maria Isabel, ele acha que eu que sou a dona dele. Porque os meninos brincam, mas se eu chegar, ele larga os 2 e vem pra cima de mim. Pela manhã, quando eu acordo, ele vem, ele deita, eu falo, cadê o carinho? Ele já se vira assim, ó, se joga no chão. Gente, é algo assim indescritível. Só quem tem sabe do que eu tô falando. Então essas pessoas também que dão amor vão servir para poder você fazer uma viagem tranquila, para poder você saber que seu animalzinho que ficou não vai estar sofrendo. Então o meu conselho que eu dou é esse, que você também tenha outras pessoas ao redor de você que possa também gostar desses mesmos animais que você gosta, para nessas horas essas pessoas poderem lhe ajudar, para que assim, né, seja uma ajuda recíproca, né, onde o animal, ele lhe ajuda psicologicamente e você também ajuda ele vai ter uma vida melhor, saudável e sem depressão, porque se você abandonar ele alguns dias, ele vai ter problema de depressão. Então tem esse olhar diferenciado pelo animal. É a questão também que pega com quem gosta, gente, a questão do sumiço. Desaparecimento do bichinho. Eu costumo ver sempre nas minhas redes sociais o desaparecimento de bichinhos, de cachorros principalmente. Aí muitos atropelamentos, muita coisa triste a gente vê toda hora. E isso é triste demais. Os meus, quando somem, eu fico desesperada. Eu já fiquei com a cadela sumida 2 dias e aí eu fiquei desesperada, fiquei triste, já fiquei pensando pior, porque aqui na nossa cidade, infelizmente, acontece toda hora de maltrato, de atropelamento, sabe, coisas cruéis, envenenamentos. E aí, mas graças a Deus, depois eu encontrei ela presa em um terreno, estava presa em um terreno e eu consegui resgatar. Os animais aqui em casa, eles não costumam se afastar muito, né? Eu tenho quando eu peguei os gatinhos, eu até fiquei com esse receio, porque gato, ele sai mais, né? Às vezes ele, quando entra no cio, eles saem atrás das gatinhas, eles passam dias fora de casa. Mas aí eu tive um cuidado de castrar eles antes que eles entrassem no cio, já para não ter esse problema deles sumirem e aí eu na rua procurando eles, né, e correr o risco de não encontrar mais, porque quando o gato sai, geralmente é difícil a gente encontrar, caso eles não voltem. Então, as fêmeas, as cadelas, elas não costumam ir muito longe também, eu nunca tive nenhum problema de elas desaparecerem ou sumirem. E assim como os gatos estão castrados, todos aqui em casa são castrados, então graças a Deus eu não tive esse problema. A gente, quando gosta de algo, né? O ser humano, quando ele gosta de algo, ele gosta com toda a intensidade, né? E quando a gente gosta, e quando a pessoa tem esse amor pelos animais de estimação, é como se fosse um filho na nossa casa, né? Se ele perder, se ele sair da casa, a gente perder ele por algum motivo, você abriu a porta e ele correu atrás de uma cachorra e você não viu, etc. Quando você dá conta da falta desse animal na nossa casa, é como se a gente tivesse sem nossos filhos dentro de casa. Então, a gente também se preocupa, a gente busca correr atrás de não deixar
Aqui em casa mesmo, a gente toma muito cuidado com relação a abrir portão. Quanto meu cachorro desaparecer, meu Deus, isso é muito triste. Um cachorro que vem a óbito ou que desaparece é muito dolorido, já tive essa experiência, é muito triste, dói muito. Uma coisa que eu gostaria até de destacar, né, que muitas pessoas precisam também ter cuidado com relação a isso. A gente vê volta e meia as mesmas famílias aqui em Salvador, em Irecê, em todo lugar. Tem famílias que volta e meia estão perdendo seus animais de estimação. Aí está faltando um olhar especial. Eu vou lhe dizer, graças a Deus, aqui na minha casa, nós nunca tivemos cachorro perdidos, né? Que por um acaso saiu na hora que a gente estava entrando com o carro ou entrando com a bicicleta, ele fez uma fuga e saiu. Aqui, graças a Deus, a gente nunca teve. Por quê? Porque aqui a gente sempre teve um olhar diferenciado, muito diferenciado para poder evitar. Já outras pessoas não, a gente vê volta e meia acontecer de animais estar aí nas redes sociais pedindo, pelo amor de Deus, pagando dinheiro, meu filho está chorando, minha filha está chorando, justamente porque as pessoas gostam do animal, mas tem que saber que o entrar e o sair tem que ser com cuidado também, como a gente tem um cuidado com o filho, né, nosso filho, a gente tem que também ter cuidado com os animais, a gente tem que ter esse olhar diferenciado, porque o animal ele não compreende bem como ser humano. Uma questãozinha assim que é bem ruim é quando o bichinho da gente adoece e acaba vindo a óbito. É triste, gente, é triste. Para quem ama eles, nossa, a minha filha mesmo, ela fica doente. Quando começa a adoecer assim, a gente já fica com o coração apertado, corre, leva no veterinário, compra medicação, mas muitas das vezes acontece de perder o bichinho, né? Faz parte, mas não é legal não. É cruel, é ruim, é muito ruim. Passei por isso com minha cachorrinha Mora e, gente, foi uma sensação até hoje, assim, quando eu lembro eu fico triste, porque morreu praticamente em meus braços. Sabe, aquele olhar pedindo ajuda e assim eu não pude fazer nada. E olha, imobilizou a praça toda. Foram meus filhos, os meninos aqui da rua, e ligava para um veterinário, ligava para outro, dá isso, daquilo. E ela assim, tristinha, olhando para mim, morrendo calada. Gente, eu não esqueço. Ficou um vazio tão grande aqui em casa, que quando eu chegava, às vezes eu esquecia. Esquecia que ela não estava mais aqui. A minha filha chorava, eu dizia, Maria Isabel, não chora não. Deus sabe o que faz, mas eu não aguentava, ia chorar do outro lado. Gente, é uma sensação de perda mesmo, assim, é um ente querido. Eu sei que posso estar até exagerando, mas estou falando como eu me sinto, como eu me senti quando a minha Mora faleceu. E assim, fazia parte da família, né? Era já, mamãe, cadê mamãe? É igual Lu, cadê mamãezinha, menininho? Então é isso, é doloroso, é triste, a gente passa o tempo e a gente não esquece. Falando da parte mais traumática, né, de toda a convivência que a gente tem com esses animaizinhos, é a parte de adoecerem, de virem a óbito por conta de idade, por conta de doença mesmo. Então a gente tem que estar preparado para isso. Eu sei que é difícil a gente se preparar para a morte, né? A gente acha que está preparado, mas realmente a gente não está. Então a gente tem que pedir a Deus, né, paciência e lembrar dos bons momentos que a gente passou, que a gente viveu, pela oportunidade que a gente teve de conviver com eles, né? Eu sei que não é fácil. Eu já perdi alguns dos que eu criei durante esses anos aí. Ano passado eu perdi um com 10 anos já de idade. Eu tenho uma também chamada Bela, que esse ano faz 11 anos. Então a gente tem que segurar um pouquinho o coração e pensar nos bons momentos que a gente passou. Gente, quando o bichinho da gente morre porque ficou doente em casa, pegou uma virose e morre, tudo bem. Agora, quando o bichinho tem uma morte por conta de envenenamento,
aí é difícil, viu? Porque pra que faz isso, gente? Se você não gosta, se você não quer, não faz isso também não, porque é cruel pra quem nunca viu, gente. E isso devia ser caso de cadeia mesmo, de prisão mesmo, porque isso não se faz, é cruel, é cruel. E tem muito caso na nossa cidade, viu? De pessoas que fazem isso. O sentimento que temos, né, eu falo nós que amamos animais, é um sentimento de profunda tristeza, de dor, né, de angústia, de sentir impotente, apesar de ter a lei que ampara hoje os nossos animais. Porque o que a gente tem visto aí? Motoristas passam, eles não importam, vão de propósito, atropelam, passam por cima, não estão nem aí. É tanta maldade, é tanta coisa que tenho visto na internet, que eu até deixei de seguir muitas pessoas, né? Por conta, para não ver tanta maldade que é feito né, com os nossos animais. A gente está vendo constantemente, né? Tem certas cenas que eu não consigo assistir, né? Eu vejo que aquele vídeo ali já se trata de uma agressão, eu já pulo, eu já passo. Tem certas coisas que eu prefiro não ver, não assistir. Eu luto sempre, né? Para que eles tenham a melhor qualidade de vida, para que eles não precisem passar por tanto sofrimento, como a gente vê animais amarrados em correntes, animais que apanham todos os dias. Falando em cachorro, gato, já vi vários vídeos também de gatos acorrentados. E em animais em geral, né? São vacas, bois, cabritos, cavalos. São muitos animais que sofrem, né? Cara, eu vejo assim, muita insensibilidade, muita frieza das pessoas. Se tem coragem de machucar um animal, é capaz de tudo, um ser indefeso. Eu digo a você, é triste quando eu vejo certos casos, até um gatinho assim na rua, eu não tenho gato, mas já tive aqui em casa. E assim, pessoas de forma tão impiedosa, coloca veneno para os animais. Teve um tempo aqui que era muitos animais, gatinhos aparecendo mortos, envenenados. Muita crueldade, gente. Isso é inadmissível. Eu digo a vocês, se souber de algo assim, de alguém, denuncie. Eu acho que a sociedade em si já melhorou bastante, porque hoje em dia a gente tem as ONGs de proteção animal, a gente tem a internet em si, né? Vídeos, fotos, então tudo isso aí servem como prova. A televisão está muito em cima também, então hoje em dia eu acho que está conscientizando mais as pessoas por conta dessa cobrança, né? E eu espero que a gente viva daqui para frente em um mundo melhor, em que a gente não precise estar passando nem vivenciando isso, porque é traumatizante. Maus tratos, agressão. É confusão comigo na certa, porque eu não aceito, não gosto. Eu tenho uma cadela de 6 meses, que eu fui em um certo lugar e tinha um cara que estava com uma faca, a cachorrinha amarrada na cordinha, e ele estava furando ela com a faca. E aí eu arrumei uma briga com esse cara por conta disso. Trouxe a cachorra para minha casa, a cachorra hoje em dia é outra cachorrinha. Ela estava magra, desidratada, mas eu consegui trazer, eu não deixei a cachorra lá. Né, para quem gosta, a gente fica pensando naquilo, fica sem dormir. Absorve, né, realmente aquele sofrimento daquele animal ali. E como muitos casos a gente já viu aqui, na cidade mesmo, de animais maltratados, vindo a óbito, e a gente correu atrás, mesmo sabendo que o poder público, a polícia às vezes não faz questão de ir assumir e resolver aquele caso, ou de prender o culpado, mas é de degrau em degrau. Então acho que é um trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer até a gente conseguir esse apoio e essa consideração a mais por quem pode fazer mais também por eles. E aí essa questão de maus tratos é muito cruel, eu não consigo ver e ficar quietinha no meu canto, não consigo. E eu acho que deveria ter um olhar maior das autoridades, porque devia ser questão de cadeia mesmo, gente, porque
isso aí não se faz não. É um animalzinho ali que não sabe falar, não sabe pedir. É bicho, entendeu? Mas não é todo mundo que vê assim, né? Nem todo mundo enxerga dessa maneira, quer maltratar, quer matar. Eu já vi um caso de um cara que jogou água quente num gato. Pra quê que faz isso, gente? Crueldade. Infelizmente, eu não sei o que acontece com o ser humano hoje, que tem esse desejo, né? Esse desejo de maldade, né? Com seres tão cheios de amor. Infelizmente, é isso que tenho visto, que nós temos visto ultimamente, né? Essa maldade, não só hoje, como antes também. Naquela época também a maldade era muito grande. Eu lembro de pessoas que castravam o animal cortando o saquinho dele, uma faquinha ali cortava. Animais que nasciam fêmea, que eram jogadas na parede para vir a óbito, porque não era para ter cachorrinha, a fêmea, não era para existir, né? E isso continua acontecendo. Outra coisa, né? Quando a minha Amora faleceu, foi morte aparentemente natural, né? Que estava em casa, mas o que me deixa triste, olha, eu vou falar a palavra certa, ódio, é quando a gente percebe que são mortes provocadas, envenenamento principalmente. Gente, uma pessoa dessa não é de Deus, não. Não é de Deus. A pessoa que tem coragem de colocar veneno para um animal, ele tem coragem para tudo nessa vida. É algo assim, eu até já falei, comentei isso no meu programa na rádio, na época que estava acontecendo, é inadmissível. Né? E eu conheço casos de pessoas, de amiga minha, que trouxe um cachorro de uma zona rural, porque o cachorro estava amarrado e o dono batendo, chicoteando. Maldade. Eu não sei se sente prazer, né, em machucar, maltratar um animal. Eu não diria nem que essa pessoa chamada de gente, de criatura. Não dá nem para, assim, qualificar um ser desse. É repugnante, é triste. É assim, chega a ser, gente, eu não tenho palavras, porque dói. Às vezes, tudo bem, atropelou, mas você viu sem querer, mas prestou socorro, mas quando atropela por maldade e deixa ali morrendo, ai gente, a pessoa dessa não é ser humano não.